Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à oficina Telemedicina e sua abordagem em saúde pública. Meu nome é Vinícius, sou acadêmico de medicina pela Universidade Federal de São João del Rei e atual presidente da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da UFSJ, liga responsável pela execução dessa oficina. Antes de iniciarmos, quero dar alguns avisos para vocês. Fiquem atentos aos formulários de presença. Lançaremos o formulário de presença no chat do Meet, no caso ele já foi lançado, e seu preenchimento é necessário para a certificação. Sem o preenchimento do formulário, não haverá credenciamento e, consequentemente, não haverá emissão de certificação. As perguntas podem ser enviadas pelo chat e também de forma anônima pelo formulário disponibilizado no chat da reunião. Eu ou as meninas, a Carla e a Camila, que também são organizadoras dessa oficina, iremos enviar esse link do formulário para as dúvidas anônimas. Nós vamos selecionar e ordenar as dúvidas recebidas. E peço a vocês, todos vamos interagir e não tenham timidez. A ideia da oficina é justamente isso, promover a interação entre todos os participantes. Apresento agora o nosso palestrante, Alisson Oliveira dos Santos, que é médico pela Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, tem residência médica em Medicina de Família e Comunidade pela UFOP, é mestre em Telemedicina e Telesaúde pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é especialista em preceptoria de Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e atualmente é professor auxiliar da Universidade Federal de São João del Rei. É também vice-coordenador do curso de Medicina, coordenador adjunto do UNASUS, doutorando em Ciências da Saúde da UFSJ e pesquisador colaborador do Laboratório de Vigilância Digital da Fiocruz, Brasília. E, além disso, o Alisson é o nosso atual coordenador da LANFAC. Seja muito bem-vindo, Alisson, e desejo a todos uma boa oficina. Muito obrigado, Vinícius. Boa noite a todos. Todo mundo me ouve tranquilo aí? Qualquer coisa, vocês avisam, que o Vinícius me avisa, eu tento resolver aqui, beleza? Beleza. Pessoal, boa noite, então. Eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui e participar do evento. Acho que tem importância muito grande, principalmente porque, mais recentemente, né, a gente teve o prazer de ser eleito como diretoria também da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E a ideia dessa nova gestão da sociedade é estar, né, sempre junto com as atividades da ALASP. Então, podemos dizer aí que essa é, sem dúvida, uma das nossas primeiras atitudes aí enquanto diretoria, né? Ontem a gente já teve aí o prazer da Zé, do Ricardo falarem um pouquinho para vocês, e não tenho certeza que vai ser uma parceria muito frutífera, né, daqui para frente. Além disso, é um prazer falar sobre esse tema. Telemedicina é um tema muito caro para mim, como o Vinícius disse, né, eu fiz mestrado na área, é um tema que gosto muito, e é um tema que, mais do que nunca, né, está na boca de todos, né, não só dos profissionais da saúde, dos estudantes da área de saúde, mas também da população, né, todo mundo tem usado muito serviço de telemedicina, principalmente com a nova portaria do Ministério, depois da pandemia. E a ideia, como o Vinícius disse, né, essa é uma oficina, a gente pensou bastante em fazê-lo o mais interativo possível, nada melhor que vocês perguntarem, né, tirarem dúvidas. Então, vão perguntando aí à medida que forem pensando aí, tendo dúvidas, ou até dúvidas prévias que vocês têm, porventura. Vai ser muito interessante para nós, mais do que ficar aqui falando, né, dando palestra, acho que não é o objetivo. Minha ideia inicial era dividir em grupos e fazer situações problema, baseado, assim, parecido com o que a gente faz em congressos, quando se tem oficina de congresso, e aí as pessoas põem mão na massa mesmo, mas como teve muito inscrito, até não tem tanta gente aqui agora, mas tinha tido 54 inscritos, salvo engano, ia ficar complicado de fazer. Então, eu pensei em fazer de outra forma. Eu dividi a situação problema, eu criei uma situação problema só e dividi num quiz. Vocês devem ter, acho que vocês usaram na palestra da Denise ontem o Mentimeter, eu vou usar ele de novo hoje, e a ideia é que a gente faça essa resolução da situação problema juntos. E eu vou também, para estimular a participação de vocês, presenteá-los aí com o livro. Beleza? Bora lá, então. Bom, então o tema hoje da oficina é telemedicina, eu coloquei aqui a telesaúde também, porque a gente vai discutir um pouquinho, vocês vão ver que os termos às vezes se misturam.
né? Em muitos lugares a gente encontra telemedicina como sinônimo de telesaúde, isso gera, às vezes, um pouco de confusão, e vou tentar um pouco mais, né, até como o lema do Congresso, o tema do Congresso é a saúde pública, vou tentar trazer o máximo possível para a realidade, né, da saúde pública, da saúde coletiva e, mais especificamente, ainda no âmbito do SUS. Que a gente tem feito muito telemedicina, mais agora do que nunca, né? Antes da pandemia, o SUS já tinha um papel central nas atividades de telemedicina, vou falar um pouquinho para vocês isso, mas agora mais do que nunca, né? Inclusive, como o Vinícius disse, né? Eu sou professor da Federal de São João del Rei, no campus de Divinópolis, né? Que é o CCO, Campus Centro-Oeste, em Minas Gerais. Lá a gente tem feito muitas atividades de telemedicina. Agora, no âmbito, né, no escopo, a gente já fazia, a gente tem um núcleo de telemedicina na universidade, agora, mais que nunca, no escopo da Covid, a gente tem feito como projeto de extensão. Mas bora lá, né, assim, o Vinícius já falou tudo, até um pouco mais da minha trajetória aí, mas só explicando um pouquinho de como eu cheguei até aqui, né, eu fiz medicina, sou médico, então me formei na Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Tem gente de todo lado do Brasil, eu já vi na apresentação ali, mas a maioria deve conhecer Ouro Preto, né? Uma cidade histórica. Lá mesmo eu fiz minha residência. Cheguei a fazer um primeiro ano em Belo Horizonte, no HC da UFMG, mas acabei voltando para Ouro Preto. E quase concomitantemente fiz o mestrado em telemedicina e telesaúde. Eu até marquei aí, porque não à toa, né, tenho interesse pelo tema, a gente estuda e pesquisa telemedicina há algum tempo. E eu segui um pouco na área de tecnologia voltada para saúde digital, no doutorado agora, né? Fazendo o primeiro ano de doutorado em saúde coletiva, mas com ênfase em inteligência artificial para saúde, na própria Federal de São João del Rei, onde eu sou professor na área de medicina de família e comunidade. Dentro dessa área, né, de saúde digital, eu sou pesquisador junto à Fiocruz, colaborador, sou bolsista lá. A gente desenvolve também uma série de soluções envolvendo saúde digital, envolvendo tecnologia em saúde, inclusive no âmbito da Covid agora a gente tem desenvolvido alguns sistemas para identificação de prontuário, análise de situação em tempo real e por aí vai. E, como disse para vocês, agora sou novo diretor do Departamento de Pesquisa, que pertence à diretoria científica da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, assim, já deixo, no final vou deixar o meu contato, deixo o contato aberto para a gente sempre trocar ideias, né, vocês aí, enquanto estudantes, né, interessados pela área da saúde da família. Acredito que a maioria, até pela medicina de família mesmo, a maioria deve ser estudante de medicina, eu vi até que tem uma residente ali também. A gente tem que estar junto nessa aí para construir realmente uma medicina de família e comunidade de todos e todas. E fico à disposição para a gente discutir e crescer juntos, beleza? Bora lá. Bom, então, assim, primeira coisa, antes de mais nada, eu quero já de caras convidá-los, a gente já podem acessar lá, é muito simples, ó, digitar mente.com, pode ser no computador, pode ser no celular, fica mais fácil, porque às vezes você não precisa sair da tela aqui, e digitar esse código lá, eu já vou passar para lá, que a gente vai começar aqui o nosso jogo, e... você não está apresentando sua tela. Ah, não? Ó, aí fica difícil, né? Só um minuto. Vou apresentar. Eu estou conversando fiado, achando que vocês estavam me vendo, mas também não tinha nada para mostrar. Vou compartilhar aqui agora. Bom, pronto. Aí vocês vão acessar o mente.com. Tá todo mundo vendo agora? Vinícius? Sim, tá sim. Beleza. Aí vocês vão acessar aqui, mente.com, e digitar esse códigozinho, é 746744. Aí vai guardar vocês entrarem, e aí eu vou sortear o livro do McWhinney, que é o livro de medicina de família e comunidade, o manual de medicina de família e comunidade. Quem não conhece, né, eu convido a conhecer o livro, assim, né, é uma das bíblias, né, da medicina de família e comunidade. A gente é um livro de base para todo mundo que se interessa pela área, né, vale muito a pena conhecer. Vamos esperar o pessoal aí entrando aí que a gente comece. Alisson, é importante que eles coloquem o nome real, né?
pelo jogo, né? Boa. É muito bem lembrado, Vinícius. Seguinte, como a gente vai sortear o livro, é muito importante que vocês coloquem o nome de vocês completo, de preferência, porque daí a gente precisa identificar quem venceu, né, lá no final, para a gente poder sortear o livro, beleza? Esperar mais um pouquinho, ver se quem entrou com um nome diferente aí pode sair e entrar de novo, não tem problema não. Enquanto vocês entram aí, eu vou só mostrar para vocês aqui o livro que a gente vai sortear, que é o manual do McWhinney, muito a pena. Convidem o povo que não entrou aí ainda. Esperar só mais um minutinho para a gente começar. Não entrou tanta gente ainda, mas depois, às vezes, o pessoal corre atrás do prejuízo. Que a gente vai fazer uma primeira pergunta agora, depois vai prosseguir. Todo mundo preparado? Bora lá, hein? Quem responder mais rápido também ganha mais pontos, tá? A telemedicina, então, ó, é para falar se é verdadeiro ou falso essa pergunta aí. A telemedicina passou a ser permitida no Brasil após a pandemia pela Covid-19. Isso é verdadeiro ou falso? Acabando o tempo. Pronto, vamos ver os resultados aí. 7 afirmaram que é verdadeiro e 5 afirmaram que é falso. Ó, e a resposta certa é falso, tá, gente? A gente vai discutir um pouco disso, porque, na verdade, telemedicina é um conceito muito mais amplo que apenas a teleconsulta, tá, joia? Então, isso é uma coisa, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é telemedicina. Depois a gente vai voltar no jogo, tá? Quem perdeu o jogo, não se desespere, que ainda vai ter muita pergunta e dá para correr atrás do prejuízo, se vocês forem rápidos. A telemedicina, ela vai muito além do que só a consulta, que é o que foi liberado por essa nova portaria do Ministério da Saúde, tá? Ou seja, a telemedicina é feita no mundo e no Brasil há muito mais tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre o histórico, mas a telemedicina envolve uma série de questões que vão além dessa situação onde tem o médico de um lado e o paciente do outro lado. E essa é a primeira, talvez, mito que a gente tenha, né, antes de começar. E aí, onde que a telemedicina se encontra? A telemedicina, segundo a maioria dos autores, e vocês vão ver divergência muito grande nisso na literatura, ela se encontra dentro desse espectro da saúde digital. A gente tem dentro da saúde digital, que seria o uso de tecnologia para a área da saúde, ou seja, de computador, de informática, de qualquer instrumento de tecnologia da informação voltado para a saúde, está a saúde digital, que seria essa grande área. Ela também é chamada em alguns lugares de e-health, ou TI em saúde, ou em alguns lugares informática em saúde. É um conceito bem amplo. Dentro dele, a gente tem a telesaúde. A tele significa distância, ou seja, é o uso de tecnologias para prover saúde quando a distância é um fator importante. Ou seja, tem uma pessoa numa ponta, ou um profissional numa ponta, precisando, né, de alguma coisa, algum serviço de saúde, e ele é oferecido por outro profissional, ou outra pessoa, ou uma empresa, né, que está distante dali. Vocês vão ver por aí muitos autores que vão juntar, às vezes, esses conceitos, considerar que telemedicina e telesaúde são sinônimos, ou que saúde digital, informática e saúde, é a mesma coisa que telesaúde, mas o que é mais aceito hoje é essa divisão, saúde digital como se fosse um total, telesaúde dentro dessa área, e a telemedicina, que é prover medicina à distância, é uma coisa mais médico-centrada, que aí a gente tem diversas, né, subespecialidades da telemedicina, teledermatologia, telecardiologia, teleradiologia, e por aí vai. E a gente tem dentro de um braço que tem crescido muito, que engloba tanto saúde digital quanto telemedicina e telesaúde, que é a mHealth, que é a saúde móvel. Essa saúde móvel é quando a gente utiliza dispositivos móveis mesmo. Aí vão desde celular, que é o mais comum, né, a gente acessar, né, ter acesso a cuidados de saúde utilizando o celular, ou mesmo dispositivos, né, próprio, está muito famoso hoje em dia, Apple Watch, que monitora eletrocardiograma, frequência cardíaca, também é um dispositivo de saúde móvel.
Então, tudo que, né, a gente porta, né, que é portátil, entra dentro desse escopo de saúde móvel. A gente pode usá-lo tanto para fazer telesaúde quanto a própria saúde digital em si. Então, essa é a conceituação mais aceita, tá? Mas não existe certo ou errado. Mas o que a gente sabe é que a telemedicina é muito mais ampla e ela envolve pelo menos esses 5 conceitos que eu coloquei aqui, né? Que são teleconsulta, que é o que foi liberado pela portaria, tá, pessoal? Assim, isso foi liberado, as outras coisas dali para baixo, elas aconteciam, inclusive no Brasil, antes. Então, a teleconsultoria, telemonitoramento, telediagnóstico, teleeducação, e daí tem outras coisas do tipo teletriagem, teleregulação, muitos outros conceitos também, que já funcionavam aqui no nosso país e eram, inclusive, regulamentados pelo CFM. E aí, falando um pouquinho de cada um, a teleconsulta, que é essa que foi liberada pela portaria, ela funciona da seguinte forma. De um lado, a gente tem um profissional de saúde, né? No caso da telemedicina, um médico ou uma médica, e do outro lado, o paciente, né? Que, entre eles, utilizam um meio de comunicação digital, que aí pode ser desde um smartphone, aí no exemplo eu coloquei um tablet, até um próprio telefone, tá? É possível fazer teleconsulta pelo telefone, não necessariamente a gente precisa aí de um dispositivo com câmera. Pode ser até por chat. A teleconsulta pressupõe um profissional e um paciente na outra ponta. Diferente desse segundo conceito, que é a teleconsultoria, que em alguns lugares chamar de teleinterconsulta. E aí vocês vão ver diversas divergências na literatura. Vai ter lugar que fala que teleinterconsulta é uma coisa e teleconsultoria é outra, divergindo as duas, assim. Mas na prática, se a gente for olhar, assim, a maioria desses conceitos estão ligados. Que funciona profissional numa ponta e profissional na outra ponta. Ou seja, eu tenho alguma dúvida, isso é muito comum na atenção primária, né? Inclusive para poupar encaminhamentos, principalmente em áreas remotas, né? Por exemplo, eu estou atendendo numa zona rural, chega um paciente com uma lesão de pele, eu tenho dúvida ali do que seria o diagnóstico. Eu posso tirar a foto daquela lesão, enviar essa lesão para um centro, um núcleo. Aqui, no caso do exemplo da imagem, eu peguei essa imagem, inclusive, do Núcleo de Telesaúde do Brasil. Ou seja, e isso foi antes da pandemia, essa imagem. Vocês observarem que isso já acontecia. Então, eu envio a imagem para o profissional de saúde, isso pode ser de forma síncrona, ou seja, o profissional está online ali, eu mando, ele já me responde na hora, ou assíncrona, eu envio a imagem, depois ele olha e me devolve a resposta. Pode acontecer uma interconsulta também em tempo real, tem essa dúvida ali, eu já abro um chat, né, ou uma videochamada com esse profissional, a gente discute o caso. Isso pode acontecer de diversas formas, né? Como vocês podem observar aí na imagem, né? Texto, telefone, web, vídeo, por aí vai. Até e-mail, coisas mais simples, né? Chat. Esse era muito comum de ser realizado, inclusive, por meios que não eram considerados regulamentados, né? Até então, que era aquela coisa, né? A gente tinha dúvida clínica, entrava ali num chat de WhatsApp ou qualquer coisa, mandava dúvida para um colega ou qualquer coisa assim. Não é que era ilegal, mas não era regulamentado. Tá, joia? O telemonitoramento, que hoje ganhou muita força, né, com a Covid-19, que é monitorar a situação de saúde. A gente tem dois principais usos do telemonitoramento, né? O da Covid-19 é esse primeiro exemplo, né, da médica ligando, ou da profissional aí de saúde, ligando para o paciente e acompanhando alguma situação, né? No caso da Covid, a gente acompanha de 24 em 24 ou 48 em 48 horas um paciente para observar como está a evolução dos sintomas, né? Para um caso agudo ou subagudo, mas pode acontecer para condições crônicas. Esse monitoramento ele pode acontecer com dispositivos também, que é um exemplo de um paciente que carrega um dispositivo inteligente, né? Um relógio que vai ali monitorar a frequência, às vezes até um eletrocardiograma como o Apple Watch, e ele envia isso para um profissional de saúde em tempo real. Esse é um outro exemplo de monitoramento. Então, é basicamente monitorar à distância a situação de saúde. Pode ser, né, um profissional entrando em contato ali, né, ao vivo, ou pode ser por dispositivo enviando sinais aí clínicos para uma central ou para um profissional.
O telediagnóstico, esse, sem dúvida, foram as primeiras assim, soluções de telesaúde do país, assim, e são as que são mais usadas até hoje, que é basicamente fazer um exame e enviar para um núcleo, um centro, laudar esse exame. Né? O eletrocardiograma talvez seja o exame onde isso é mais comum de ser realizado. Né? Um técnico ou mesmo um médico faz ali o exame com o aparelho e envia para um centro que tira ali aquele, né, avalia aquele exame e devolve. Pode ser feito síncrono ou assíncrono. É mais comum que seja feito assíncrono. Então, síncrono seria ao vivo, já manda, já recebo ali na hora, ou assíncrono, envio, vai para uma central e eu recebo um laudo ali, pode ser de eletro, pode ser de raio-x, pode ser de qualquer coisa. Inclusive, o Núcleo Telesaúde Brasil, né, do Rio Grande do Sul, fazia isso com exames oftalmológicos. Né, tinham redes, né, centrais descentralizadas de oftalmologia, né, um técnico conduzia o exame e um oftalmologista no centro, geralmente em Porto Alegre, laudava esses exames oftalmológicos e devolvia para o paciente. A teleeducação, por sua vez, é o uso da tecnologia, de multimeios para prover educação à distância. A gente tem feito isso demais, inclusive, nessa oficina, é um meio de teleeducação, né? São aulas, palestras, oficinas, né, por videoconferências. Não deve, inclusive, estar aguentando mais isso, né? Estou doido para voltar para o presencial. Alguns, como nós da UFSJ, estamos doidos para voltar para alguma coisa, mesmo que seja teleeducação. Mas as principais iniciativas de teleeducação são a UnaSUS, né, e o Programa Telesaúde Brasil Redes, cujos seus núcleos, né, provêm aí cursos à distância. A UnaSUS é formada por uma rede de várias universidades, cada universidade aí é responsável por montar diversos cursos e oferecer, né, no site aí vocês conseguem acessar, os cursos todos são livres, abertos, gratuitos. São iniciativas bem interessantes e cresceram ainda mais na época de pandemia. A UnaSUS, por exemplo, já alcançou 3 milhões de matrículas, com mais de 1 milhão de profissionais de saúde, né, alcançados, 99% do território nacional atingido. Então, é uma experiência de educação permanente muito exitosa e muito interessante. Vale a pena também. Quem não conhece, conhecer. Quem já conhece, dá uma conferida lá nos cursos, principalmente na situação pandemia e muitos de nós temos que ficar em casa, vale a pena conferir. E aí, falando um pouquinho do histórico, só para vocês entenderem como que a telemedicina chegou onde ela está hoje, né? Se a gente considerar que, aí mundialmente, se a gente considerar que telemedicina é prover, né, cuidados de saúde à distância, já no século XIV, a gente tem os primeiros registros, né, disso, onde se usava fogueiras e até o heliógrafo para transmitir informações sobre a peste bubônica, ou seja, eles usavam o que eles tinham de tecnologia na época, não era tecnologia da informação como a gente tem hoje, né, microchip, computador, etc., mas era a tecnologia da época, né, para comunicar sobre saúde. Então, essa já era uma iniciativa, né, de telesaúde que existia na época. E aí, evoluindo um pouco, né, em 1861, a gente já começou a ter a tecnologia avançar um pouco mais, né? Durante as guerras isso cresceu muito, o telégrafo era usado para solicitar suprimento médico, então, né, tinha algum soldado ferido, eles pediam, né? Já no século XX, com o advento do telefone, o telefone começou a ser o principal meio de comunicação. Rádio também, né, era muito usado. Em 1930, na Primeira Guerra, as informações de saúde eram transmitidas por rádio. E em meados do século XX, a gente tem a NASA, que já monitorava dados vitais, né, dos astronautas à distância, e com a televisão as coisas melhoraram ainda mais, do ponto de vista de troca de informação. A gente tem, então, em 64, aí a gente já está falando de experiência de telemedicina do jeito que a gente conhece, ou mais perto disso, né? A gente tem o primeiro link de vídeo interativo em saúde, que era entre esse Instituto de Psiquiatria do Nebraska e o Hospital de Norfolk. Eles trocaram, né, era 180 quilômetros de distância, aí, e eles conseguiram, né, com profissionais nas duas pontas, trocar informação em saúde. Então, já tem bastante tempo. E
Em 67 a gente tem, né, baseado no conceito que a gente tem de telemedicina hoje, o primeiro sistema completão mesmo, onde tinha transmissão de sinais, né, de raio-x, exame de laboratório, tudo usando sinal de TV. Até hoje, principalmente em lugares remotos, tem uma experiência africana muito interessante. Eu me esqueci o país, onde eles usam ondas de TV que não são mais usadas para fazer transmissão de sinal e fazer telesaúde. Uma experiência de 2015 que eles estão fazendo até hoje, um projeto bem interessante. E aí, no final dos anos 60 e início de 70, o governo americano entendeu a telesaúde, a telemedicina como uma realidade, começou a financiar esses programas, principalmente em áreas rurais, né? É uma situação que aqui no Brasil é muito comum, em lugares muito afastados, a gente tem essa necessidade de prover, né, cuidados em saúde, né, e às vezes acesso a exames ou laudos ou coisas que as pessoas em áreas mais remotas têm dificuldade ou teriam que se deslocar para isso. Então a gente consegue aí poupar recursos e prover saúde de maior qualidade. Seguindo para o histórico nacional, a gente tem uma das primeiras iniciativas de telesaúde registradas em 85. Talvez, provavelmente, até antes a gente tenha, mas de relato a gente tem 85 na Unicamp, começou-se um serviço de telesaúde lá, e foi muito útil no acidente do Césio 137, que foi aquele acidente com o isótopo radioativo de Goiás, onde trocava-se informações no hospital da Unicamp com os médicos lá de Goiás, que estavam cuidando dessas pessoas, né, que tiveram contato com o isótopo lá, e eles conseguiram ajudar muito nessa época. Em 88, com a Constituição que estabeleceu o SUS, após isso, uma série de iniciativas aí por volta dos anos 90 começaram a aparecer em vários lugares espalhados pelo globo, né? A gente tem experiências em Minas Gerais, em Goiás, Amazonas, Rio de Janeiro, assim, pelo menos 7 estados foram os primeiros a desenvolverem, voltados mais para telediagnóstico, ou seja, aquele esquema que eu falei para vocês. Faz exame, em outro lugar, lauda, em núcleo, né? Esses lugares, inclusive, eram chamados de núcleos de telesaúde. A partir desses núcleos, a gente tem, em 2002, a criação do Conselho Brasileiro de Telemedicina, Telesaúde, que é o CBTMS, que hoje em dia se tornou Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, que incentivou, começou a batalhar para que esses núcleos se juntassem, né, e formassem um programa nacional, né, que fosse incorporado pelo governo no âmbito do SUS. Então, a gente tem aí, né, por volta de 2006, em 2005, a rede universitária de telemedicina foi criada, que basicamente cambiou e ligou os hospitais universitários e algumas unidades de ensino, né, do Brasil inteiro. Então, era possível transmitir dados muito mais rápido. Em 2007, salvo engano, o Programa Nacional de Telesaúde foi criado, que aí uniu esses núcleos em torno de uma política nacional que incorporou vários outros núcleos em prol do desenvolvimento da telesaúde no Brasil, que era regulamentada, depois eu vou falar um pouquinho para vocês, né, pelo CFM, especificamente para teleconsultoria, telediagnóstico, por aí vai. A gente tem em 2010 o Plano Nacional de Banda Larga, que, né, buscou aí, né, intensificar ainda mais o acesso e a conectividade em áreas remotas, e isso culminou uma disseminação da internet posteriormente e várias experiências de telesaúde no Brasil inteiro. Isso perdurou até hoje, né, até antes mesmo da pandemia. Tanto é que o Ministério da Saúde, em 2010, né, ele chegou a relatar que 50%, eles conseguiram, com essas iniciativas do Programa de Telesaúde Brasil, reduzir em 50% o deslocamento de pacientes para a realização de exames e consultas, gerando aí 35 milhões de economia, principalmente por encaminhamento desnecessário. A gente sabe, a gente aprende isso bastante na faculdade, às vezes até questiona, que a atenção primária pode e deve resolver entre 80% até 90% dos problemas de saúde. E muitas das vezes isso não acontece. Há encaminhamentos desnecessários. E com esse programa, né, de teleinterconsulta, teleconsultoria, a gente consegue reduzir muito esses encaminhamentos. Isso é muito importante. Isso já, inclusive, né, como o próprio Ministério soltou em 2010, aí, a gente conseguiu reduzir.
E a gente tem aí, né, esse mapa é de 2014, o Programa de Telesaúde Brasil Redes, mostrando que boa parte do território nacional tinha núcleo de telesaúde. Se a gente observar aí, apenas 5 estados, né, não têm unidades, não possuem um núcleo de telesaúde, assim, que faz parte do programa do Telesaúde Brasil. Então, eles conseguiram alcançar com esse programa praticamente todo o território nacional. Conseguindo atingir aí muita gente, né? Se a gente observar as iniciativas, mais de 1 milhão, quase 2 milhões de telediagnósticos, mais de 200 mil teleconsultorias, e por aí vai. 1 milhão e 200, né, na teleeducação, de participações, e isso sem contar o UnaSUS, que é uma iniciativa paralela também, mas muito importante. Se a gente for juntar aí os dois, a gente consegue alcançar muito mais gente. Então, é bem impactante, bem interessante o programa. E aí, mais atualmente, a gente tem esse senhor aí, é o ministro Ricardo Barros, ministro do Michel Temer, mais recentemente, né, por meio da Comissão Intergestores Tripartite, em junho de 2017, criou a Estratégia de Saúde para o Brasil. A ideia era investir por volta de 1,5 bilhão aí por ano em iniciativas de saúde digital para o Brasil, principalmente, o foco era principalmente integrar todas essas iniciativas de saúde digital que eram realizadas no nosso território e juntar, informatizar as unidades de saúde, levar a internet para onde não tinha, garantir conectividade. Isso culminou, né, numa expansão aí do ESUS, não sei se alguns de vocês já tiveram contato, mas é um sistema informatizado do SUS. A ideia também era que o paciente, né, tenha acesso, existe um aplicativo do paciente, mas eles ainda não conseguiram. A ideia era que o paciente tivesse as informações de saúde deles na palma da mão, mas isso ainda não aconteceu. Essa estratégia de saúde era dividida em várias etapas aí, né, que vão desde, né, como eu disse, da governança até disponibilizar mais infraestrutura através de financiamento. A ideia deles era economizar na casa de bilhões, justamente informatizando, diminuindo encaminhamento, diminuindo impressão, várias coisas, ampliando acesso à informação e por aí vai. O Mandetta, depois do Ricardo Barros, né, ele basicamente pegou a estratégia de saúde digital, né, saúde para o Brasil, criou esse departamento de saúde digital em 2019, tentando justamente ampliar essa incorporação das estratégias de saúde e ampliar telediagnóstico, por aí vai. Com a Covid, isso deu uma parada, até porque o Mandetta acabou saindo, o Ministério mudou muito, então a gente não sabe muito bem como que isso vai caminhar posteriormente, mas eu quis trazer o que a gente tem de mais atual, porque se vocês observarem a linha do tempo ali, o que a gente tinha de iniciativa era até 2016. O Ricardo Barros era um engenheiro, até talvez pela sua formação, ele quis trazer essa questão, né, da digitalização, da informatização do SUS, e o Mandetta tentou, de certa forma, continuar, mas agora, no momento, até pela pandemia mesmo, né, e várias outras questões, que acho que não vale entrar no meio até agora, a gente tem pouco ouvido falar, as coisas estão mais se concentrando em iniciativas voltadas para a Covid mesmo, tanto do ponto de vista de regulamentação, quanto de apoio para as próprias prefeituras ou iniciativas estaduais e municipais de telesaúde. E aí, falando, acho que talvez essa seja a coisa mais, assim, discutida, mais polêmica, né? São os aspectos ético-legais, a regulamentação da telemedicina no país. Antes da pandemia, o que regulava o uso da telemedicina e telesaúde no Brasil, né, especificamente falando da medicina, era essa resolução, que é bem antiga até, de 2002, que disciplinava a prestação de serviços através da telemedicina. Como a gente sabe, né, o papel do CFM nesse sentido é mais disciplinar do que regulamentar propriamente a prática, né? Mas o CFM, de certa forma, ele dá diretriz para a lei e regulamenta a profissão. Então, a gente tinha aí essa resolução que previa o uso da telemedicina, mas específica, né, para aquelas outras coisas que não a teleconsulta. Ou seja, se a gente observar o Código de Ética Médica, né, vou pegar aqui,
uma caneta, a gente vê aqui nessa resolução, né, do Código de Ética Médica, que é vedado ao médico, isso antes da pandemia, tá, pessoal? Prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente. Então, ou seja, eles, apesar de regulamentarem a telemedicina enquanto estratégias para consultoria, ou seja, com dois profissionais de saúde, um do lado do outro, quando se tratava de teleconsulta, médico ou profissional de saúde de um lado, paciente do outro, não era permitido, exceto em caso de urgência e emergência, que não se possa mesmo fazer, né, presencialmente. Então, dessa forma, a telemedicina, enquanto teleconsulta, ou seja, médico de um lado, paciente do outro, não era regulamentado pelo CFM. Tá joia? Aí, em 2018, o CFM começou a flexibilizar um pouco mais e lançou essa resolução. Foi no final de 2018, início de 2019, que a bomba explodiu, de certa forma. Regulamentando a prática da telemedicina, permitindo aí, eu até marquei aqui, a teleconsulta, tanto regulamentando o que seria teleconsulta, né, desde que houvesse um estabelecimento prévio, né, de relação entre o médico e o paciente. Ou seja, eu poderia atender à distância um paciente que eu já estivesse acompanhando. Por exemplo, se um paciente crônico, eu já conheço da unidade de saúde, já atendi ele uma vez, aí eu faço uma consulta para renovar a receita. Por aí vai. E aí eu não poderia ficar mais de 120 dias sem atender esse paciente presencialmente, tá? Essa foi a resolução que o CFM, né, passou em 2018. Isso gerou uma polêmica grande, diversas entidades médicas nacionais, como a AMB, e regionais, como alguns CRMs locais, bateram muito nessa medida, né? Foram radicalmente contra, falaram que ela tinha que ser discutida mais exaustivamente, e aí ela foi revogada por essa resolução, né, 228 de 2019, e aí a gente deixou, né, de ter, então, na verdade não chegamos nem a ter, assim, propriamente dito, do ponto de vista estrito, a teleconsulta de forma regulamentada. Qual que é a questão? Se vocês observarem, eu vou até voltar um pouco aqui, se a gente observar um pouco essa resolução, né, ela fala que o exame direto, ela fala de exame direto do paciente. Várias empresas, hospitais, privados, principalmente, utilizam essa brecha aqui para falar que, por exemplo, se eu vejo uma garganta de um paciente à distância, eu estou examinando diretamente a garganta dele. Então, muita gente vinha fazendo telemedicina, teleconsulta. Telemedicina, como eu disse, todo mundo fazia, mas teleconsulta, teletriagem, mesmo antes, tá, dessa nova resolução pós-pandemia, baseando principalmente, né, nessas brechas aí, teoricamente, que tem o Código de Ética. Bom, e aí, seguindo, após a pandemia, né, Alisson, você está sem áudio. Alisson? Uai, meu áudio fechou. Será que você fechou meu áudio? Não fui eu, não. Não, acho que foi alguém que fechou, que apareceu. Aposto foi o Ademir fechando meu áudio. Tá, vocês estão me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo bem agora. Parou aonde? Tinha pouco tempo de acabar de fechar. Tinha fechado. Ah, beleza. Bom, seguindo aqui então, acho que agora tá ok, meu áudio fechou. Acho que alguém não tava cansando da minha voz, fechou meu áudio. Bom, mas aí seguindo, então, depois da pandemia, a gente teve, eu não sei se eu falei, se vocês ouviram essa parte, mas depois da pandemia, no dia 19 de março, o CFM mandou uma carta direcionada ao Mandetta, colocando que o CFM via nessa situação de pandemia uma necessidade de reorganização, de reorientação da legislação, no sentido da teleconsulta em si, e aí, de forma, né, a partir dessa portaria 467, aí, que foi lançada um dia depois,
coloca em caráter excepcional e temporário ações de telemedicina, né? E aí o artigo 2º coloca, né, e aí regulamenta, inclusive, a teleconsulta, né? A gente observar aqui, então, pode ter atendimento pré-clínico, que seria triagem, suporte assistencial, consulta, muito importante, monitoramento, que é o que a gente faz bastante hoje em dia, e diagnóstico, também já era realizado, né, sem nenhum problema. E aí, inclusive, reforça, pode ser feito entre médicos e pacientes por meio de tecnologia da informação e comunicação, desde que seja garantida integridade, segurança e sigilo, que é muito importante, né? Esse preceito aí médico segue. E aí eu peguei alguns pontos importantes dessa portaria, vale a pena dar uma lida, né? Quem se interessar, acho que todo mundo deveria ler, na verdade, é o artigo 4º e o 6º, né? Lembrar sempre de registrar em prontuário, ou seja, um atendimento como qualquer outro, o prontuário continua sendo fundamental. E o artigo 6º, né, permite a emissão de receitas e atestado médico à distância, né, desde que se use a assinatura eletrônica, que utiliza essa infraestrutura de chaves públicas, que é basicamente as principais empresas aí que fornecem certificação digital, elas utilizam essa infraestrutura. Então, basicamente, são esses pontos fundamentais aí da nova portaria, permitindo, então, a teleconsulta, ou seja, profissional de um lado, né, no caso médico, e paciente do outro. E aí, o que dizem as evidências sobre telemedicina? Já que a gente já falou de telemedicina, de legislação e tudo mais, a gente vai voltar para o nosso joguinho lá. Fico esperando vocês acessarem para a gente seguir aqui na nossa disputa. Aí, só para passar aqui tabela de líderes, a Lígia Carnevale está em primeiro, seguido de perto pela Sakura. A gente vai ter dificuldade. Tomara que a Sakura não ganhe, ou não sei se a Sakura é o nome de alguém, mas aí depois a gente vai ter que ver isso. Bora lá. Para a segunda pergunta aí. Que aí agora a minha ideia é discutir um pouco de evidências, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque muita gente que criticava, né, a telemedicina de forma completa, né, as evidências, a teleconsulta e por aí vai, na época daquela resolução de 2018, colocava que a telemedicina ainda não era, né, de certa forma, comprovada, né, seu benefício. E a gente tem, na verdade, muitas evidências favoráveis ao uso da telemedicina, e a gente vai discutir algumas delas aqui. Então, bora lá. Eu voltei aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Acho que eu tenho que esperar aqui. Aqui. Não, peraí. Eu fui apertando muito aqui, tô muito afobado. Bora. Acho que agora foi. Bom, no âmbito da saúde mental, aí, ou seja, estratégia de telemedicina para a saúde mental, a telemedicina apresenta, em geral, avaliação igual ou superior às consultas presenciais, verdadeiro ou falso. Ou seja, quando se trata aí, né, de telemedicina para condições, né, de psiquiatria, saúde mental, a telemedicina é igual ou melhor do que as consultas presenciais. A maioria acertou. 9 pessoas falaram que é verdadeiro. E realmente é verdadeiro. Depois a gente vai discutir um pouquinho isso melhor. Vamos ver como é que ficou aqui. Aí já subiu para a primeira posição. Bora lá. Agora mais uma. Depois eu vou discutir essa primeiro. Porém, no que se refere a desfechos para pacientes, ou seja, diferente da avaliação, a telemedicina apresenta, em média, resultados inferiores aos das consultas presenciais. Ou seja, apesar de ser melhor avaliada pelos pacientes, os desfechos, como adesão ao tratamento, melhora de sintomas, essas coisas, são piores do que os das consultas presenciais. Falso. Exatamente, é falso mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente tem uma série de revisões sistemáticas, isso é muito interessante. Vamos ver como é que ficou aqui o placar, antes da gente passar para a discussão.
Teve reviravolta. Ó, Samuel subiu bastante, hein? Bora lá para a discussão. Bom, saúde mental. Aí só para explicar a vocês. Quando a gente usa... O que seria, então, a telemedicina para saúde mental? Seria usar, né, as ferramentas aí de teleconsulta, teleconsultoria, voltadas especificamente para problemas, né, de sofrimento mental, de saúde mental. Então, a gente tem, né, mais recentemente, 2 revisões sistemáticas que aí basicamente pegaram uma série de estudos que comparavam, né, a avaliação da satisfação do paciente, né, principalmente em relação à consulta presencial versus a consulta com o profissional à distância, tá? E aí, essas avaliações, elas encontraram, na maioria, né, das que foram realizadas, as avaliações eram semelhantes, ou seja, o nível de satisfação dos usuários era tão bom ou melhor, às vezes, do que das consultas presenciais, ou seja, o atendimento à distância era muito elogiado pelos pacientes. E aí eles colocavam, né, diversos motivos para isso. O principal é menos gasto, né, com deslocamento, tanto de tempo quanto de recurso. Isso era muito importante. Muita gente colocava que com o uso da tecnologia, ou seja, usando a telemedicina, eles entendiam melhor o que era falado, né? O que era falado pelo médico ou pela médica, né? Talvez até por estar usando a tecnologia, pode ser que tenha mais erro na hora de passar uma orientação, alguma informação. Então, assim, essas avaliações foram mais positivas. E outras 6 revisões temáticas, aí mais recentemente, encontraram resultados iguais superiores no que se refere a desfechos. Então, não só era bem avaliado, mas como também as pessoas que se consultavam usando telemedicina em relação à saúde mental tinham melhor adesão ao tratamento, melhoravam mais os sintomas do que na consulta presencial e mais qualidade de vida. A maioria dos estudos tiveram resultados tão bons ou melhores, em geral. Mas é importante aqui a gente ter cuidado ao avaliar esses estudos, né? Os estudos, né? A qualidade metodológica desse tipo de estudo é muito complicado. Por quê? Esse tipo de desfecho que é avaliado são desfechos subjetivos, de certa forma, né? Então, melhoria de sintoma, principalmente, né, quando se trata de sintomas de saúde mental, qualidade de vida, pode acabar tendo bastante viés na hora da avaliação. Mas é interessante mostrar que a telemedicina é algo que pode ser utilizado, inclusive, né, para problemas de saúde tão complexos quanto os da esfera da saúde mental. Esses resultados são bastante interessantes de serem analisados, mas a gente tem que ter cautela. E os estudos também, eles são para algumas condições específicas. Então, eles pegam, né, eles fizeram, eu tentei juntar aqui várias revisões, quando eu pesquiso aqui, mas eles são para condições específicas, né? A gente não pode sair por aí falando, a telemedicina é melhor do que o presencial. Não, mas é um bom caminho, né? Para se seguir, eu acho que isso é mais importante. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa. Agora é o seguinte, a gente vai fazer mais uma pergunta e depois a gente caminha. Teleconsultas reduzem o número de consultas presenciais. Isso é verdadeiro ou falso? Ou seja, fazendo teleconsulta, eu diminuo o tanto de vezes que eu vou presencialmente ao médico. Verdadeiro, um só respondeu falso. Quem respondeu falso, tá certo. Essa é uma outra discussão importante, que vamos ver como é que ficou o placar, que aí a gente vai discutir. Leonardo comeu mosca aí, não respondeu. Bianca acertou, pulou lá para a liderança. Acho que a gente tem mais uma pergunta, mas não vai ser agora, não. A gente vai discutir aqui uma situação, um problema que eu trouxe, tá? Bom, aí é o seguinte, em 2 revisões sistemáticas, aí, como eu disse também, gente, são resultados de revisão sistemática, tem que ser interpretados com certa cautela, mas na maioria dos estudos sobre o tema, tá? Tem um estudo, uma revisão de 2004, que juntou vários estudos, e uma outra revisão de 2017. Qual que é a questão? Os pacientes, assim, imediatamente, ou seja, logo depois que eles se consultam à distância, eles realmente não vão se consultar. Mas, posteriormente, eles passam a ir, às vezes, tanto ou até mais do que eles iam antes. Uma coisa positiva
né, disso é que, na maioria das vezes, principalmente nessa última revisão de 2017, eles chegaram à conclusão que as visitas médicas elas eram mais rápidas quando as pessoas faziam teleconsulta. Então, uma discussão muito grande ainda no escopo das evidências em volta da telemedicina é que, assim, muitas das vezes a telemedicina pode gerar demanda reprimida. Por quê? É muito mais fácil eu acessar, abrir meu celular ou meu computador e me consultar, ou seja, aumenta a quantidade, né, de exposição ao profissional de saúde, isso até na discussão da prevenção quaternária, eu acho importante casar, né, que muitas das vezes você pode se expor mais ao profissional de saúde e com isso gerar demanda reprimida, ou uma demanda que não existiria se eu não tivesse me consultado. Então, com isso eu posso até ir mais do que antes. Então, por mais que reduza inicialmente, igual na situação da Covid, né, as pessoas estão deixando de ir ali se consultar, ficando em casa, mas pode ser, lembrando, né, que a gente tem que interpretar com cuidado, pode ser que posteriormente a gente vá ter mais gente aos médicos ou às médicas posteriormente à pandemia ou posteriormente a essa situação de consulta à distância, beleza? Agora eu trouxe uma situação, um problema para vocês, para a gente discutir o passo a passo aí, a resolução dessa situação. Pensando que você é uma médica, um médico chegou aí na atenção, né, numa unidade de APS, e numa reunião de equipe, teve a pandemia, infelizmente, na minha situação, problema também, ela veio, o ACS sugere que vocês iniciem o serviço de telemedicina, para evitar, principalmente, idas desnecessárias à unidade, né? A ideia é que todo mundo fique em casa, até por isso mesmo, né? A telemedicina foi implementada enquanto portaria, e aí vocês leram lá na reunião de equipe a portaria para entender direitinho cada um dos passos que precisava, e aí vocês compraram um chip e começaram a usar o WhatsApp Business para organizar ali o sisteminha de vocês aí, local de telemedicina, tá? Bom, e aí vocês receberam uma solicitação de teleconsulta de um paciente hipertenso crônico. E antes de realizar a consulta, a enfermeira da equipe diz que, segundo a resolução, os teleatendimentos devem ser restritos a casados, não é casados, a casos suspeitos de Covid-19. E aí, gente, a informação dessa enfermeira é verdadeira ou falsa? Podem responder aí. Esse aqui não vale ponto, tá? Mas podem responder aí. Ou seja, a enfermeira diz que, pela resolução, a gente só pode atender casos suspeitos, né, ou casos confirmados de Covid-19, né, baseados nessa nova resolução. Vamos ver aí o que o pessoal respondeu. Está incorreto, exatamente, a maioria aí acertou. Exatamente. Em nenhum momento da portaria se fala nada específico da Covid, tá? A ideia da portaria é justamente que a gente possa, né, fazer teleconsulta de qualquer coisa, principalmente aí, situações, às vezes, crônicas, que podem, né, ter a consulta adiada, pelo menos durante esse período, renovações de prescrição, às vezes uma situação, né, algum caso leve de qualquer questão, ou mesmo a própria Covid, né, às vezes eu estou com sintomas ali, para eu não me expor os demais, eu posso ficar em casa, inicialmente, se for um caso leve, assim, foi identificado, isso, inclusive, a gente está fazendo bastante, né, aqui dentro da universidade, é uma boa solução para a Covid também, mas pode ser feito para qualquer coisa nesse momento. Lembrando, uma coisa que eu acho que eu não falei, mas que é importante, a portaria, ela coloca que, ela não dá um prazo, mas coloca que essa portaria ela é restrita à pandemia. Ou seja, aí, provavelmente, segundo a portaria fala, essa resolução vai ser revogada, né? Essa portaria vai ser revogada após a pandemia passar, voltando à legislação vigente, né? Contraindicando aí a teleconsulta pós-pandemia. Bom, aí seguindo na situação problema. Então, você, né, leu a portaria lá de novo, não tinha nada disso, vai lá e faz o atendimento, tá? Segue as orientações, preenche o prontuário. Você viu lá que tinha que preencher o prontuário, foi preencher o prontuário aqui. Aí vamos lá mostrar o prontuário. Só explicando para vocês aqui o nome do paciente, ele colocou aqui também a data, atender, que colocou embaixo aqui que o paciente foi atendido por telemedicina, aqui eu coloquei uns lorem aqui, vamos fingir que ele fez um prontuário bonitinho aqui, tá, gente?
ela, né, que foi a Maria das Graças Meneghel, a médica, ela colocou o nome dela aqui e assinou o prontuário, tá joia? E aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês me respondam, vocês vão ver que vai ter um campo aberto, pode dar mais um tempinho para vocês darem uma olhada no prontuário. Finge aqui que tá esse queixo principal, a HMA tá tudo bonitinho, não vamos criticar aqui nos ater aqui especificamente a escrita do prontuário, não. A ideia é que a gente veja os outros pormenores do prontuário. Eu quero saber de vocês o que está faltando aqui nesse prontuário, de acordo com a portaria, que seria muito importante, fundamental que tivesse. Bora lá? Podem escrever em campo livre, fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem. CRM, eu acredito que quem escreveu aí deve ser o número de CRM, exatamente, CRM é uma das coisas que faltou. Tem mais coisas também. Assinatura digital, CRM, assinatura digital do médico, CRM, data de retorno. Bom, CRM com certeza, a assinatura digital, ela tem, aí vamos voltar aqui para a gente discutir ponto a ponto. Primeira coisa que a resolução fala é que, além da data, a hora tem que estar constando aqui no prontuário, tá? Então, isso serve tanto para o prontuário, quanto também para receitas e para testados, mas principalmente para testados. A portaria é um pouco mais clara para testado. Para receita, ela deixa um pouco no ar. Mas para prontuário, lá está escrito, tem que ter a data, tem que ter a hora. Né? O nome aqui está correto. Atendido por telemedicina. Eles colocam para especificar o tipo de tecnologia que vocês utilizaram. Então, o ideal que, sei lá, no caso aqui, na nossa situação, o problema foi por WhatsApp, ele teria que colocar, né, por celular, utilizando o smartphone, utilizando o aplicativo WhatsApp Business. É o ideal, tá? Aqui tá tudo bonitinho, né? A gente partiu do pressuposto que sim. E aqui a assinatura, duas questões. Se esse prontuário for eletrônico, ou seja, se ele estiver hospedado numa nuvem, ele teria que ter assinatura eletrônica ou digital, então estaria errado. Mas se for prontuário de papel, que também pode, tá? Se ele tiver atendido esse paciente na unidade ali, no âmbito da unidade, ele pode muito bem armazenar esse prontuário com a assinatura dela, ela, né? No caso, a Xuxa aqui, pode muito bem colocar o prontuário lá com a assinatura dela, e aí não precisa necessariamente, mas assim, muito importante que se vocês colocaram, precisa de colocar pelo menos aqui o número de CRM dela. Se ela tivesse carimbado aqui, o carimbo geralmente vem, né, o número de CRM e o estado, mas é importante que se coloque o número de CRM e o estado também, que ficou faltando aqui, então, pelo menos a hora, o meio que ela utilizou para atender, e o CRM e o estado. Muito bem, vocês mandaram bem. Aí, ó, alguém respondeu o horário, bonitinho. Parabéns. Bom, aí, seguindo, a gente corrigiu o prontuário, alguém foi lá e criticou o prontuário, falou, ó, tem que fazer assim, assim, assim. E aí, o paciente ligou na unidade, falando que a receita dele não foi aceita pela farmácia, já que não era certificada digitalmente. A gente entregou a receita lá, renovação de medicação para o paciente, e a receita não foi aceita porque não tinha certificação digital. Então, a nossa última pergunta é baseado nisso, se a atitude da farmácia foi correta ou incorreta de recusar a receita baseado no fato de a assinatura, não ter assinatura ou certificação digital, baseado na portaria do Ministério da Saúde. Vocês acham, então, que a farmácia está certa de não aceitar ou ela deveria aceitar? Quem respondeu adequada, acertou, é isso mesmo, tá? No caso da receita, aí, diferente do prontuário, né, que tem essa situação, que se ele for de papel for armazenado, pode, de jeito nenhum, a receita não vai ser aceita mesmo se não tiver a certificação digital, né, que é diferente de colar ali essa é uma discussão também, uma dúvida que muita gente tem, tá? A certificação digital é diferente dessa assinatura, às vezes que a gente escaneia a nossa assinatura de punho, né?
a assinatura, certificação digital, ela tem que garantir que foi a gente mesmo que assinou. E aí, desse jeito que a gente faz, né, de às vezes colar a assinatura, não tem jeito de a gente certificar que foi o profissional mesmo, né? Muitas das vezes eu posso passar minha assinatura aí para o Vinícius e ele começar a colar nas receitas e passar para o pessoal. Então, a certificação digital, de certa forma, garante que é o profissional, ele tem um token, né, que ele, na hora ali, consegue provar que é ele mesmo. E isso é muito importante aí, né, que é essa questão do ICP Brasil, que é essa norma aí que regulamenta isso. Tá, joia? Vamos ver como é que ficou aí nossa liderança, para ver quem foi o campeão. Bianca foi a grande campeã, Bianca Ganzaroli, ela vai receber o livro diretamente na casa. O meu auxiliar, Vinícius, vai entrar em contato com você, tá, Bianca? Para pegar seu endereço, eu vou mandar o livro para você. Parabéns aí, valeu pela participação aí, pessoal. A ideia era tentar a gente dar uma interagida, minha ideia era passar várias situações, problemas, para vocês discutirem, né? E a partir da discussão, vocês discutir com o resto do grupo, né? Mas aí ia ficar muito complicado aqui. Dá para fazer online, mas como tinha, acabou que participou menos gente que a gente esperava, né? Aí talvez até daria para fazer, mas eu acabei não preparando as situações. Mas numa próxima a gente faz aí, tá bom? Bom, e aí a partir do que eu falei para vocês da resolução, qual que seria o futuro da telemedicina no Brasil? Isso é muito incerto. O que a gente sabe é que o que a gente espera é que as demais iniciativas, que são principalmente centradas em núcleos regionais, né, como, por exemplo, as iniciativas, né, mineiras, no núcleo mineiro, no núcleo do Rio de Janeiro, esses núcleos vão continuar fazendo, como sempre fizeram, eu espero, com excelência, né, esse trabalho, principalmente de interconsulta. A Telesaúde do Rio Grande do Sul é muito famoso, realiza muitas interconsultas, muitos telediagnósticos. Eles têm até um serviço telefônico, você pode ligar, né? Inclusive os profissionais de saúde podem ligar, tirar dúvida. Então, assim, a gente sabe e espera que isso continue, a gente gostaria, né? E aí, pensando no que a gente gostaria, é que após a pandemia, né, o governo federal incentive essas iniciativas, porque a gente vê, né, que em situações de pandemia o SUS se mostra cada vez mais importante, ainda mais do que ele sempre foi, e a gente tem que valorizar demais isso. E eu espero, enquanto entusiasta da telemedicina, mas também eu sou um entusiasta que entende os riscos, que, baseado nas experiências que a gente teve com a pandemia, que a gente possa regulamentar de uma maneira adequada as teleconsultas, porque elas são, sim, muito importantes, e elas têm, sim, muitas evidências de benefício, e elas devem ser utilizadas, né? Elas são muito importantes para situações de pacientes em áreas remotas, a gente tem visto, né? Hoje em dia, o acesso à internet por meio de smartphone está muito disseminado no país. Ainda tem muita gente sem acesso, e eu quero muito que esse acesso se amplie, mas a gente tem, né, Brasil afora, muita gente em zona rural, em área afastada, utilizando essas tecnologias, e a gente conseguir se apoderar dessas tecnologias para prover uma melhor saúde do paciente é fundamental. E eu sou um entusiasta, espero que pós-pandemia a gente continue com isso. A gente tem muitas experiências exitosas, inclusive, né, no escopo né, várias pessoas da Lanfac têm participado dos projetos que a gente está tocando junto à universidade, de telemonitoramento, de teleconsulta, no espectro da Covid, que a gente possa fazer para outras coisas posteriormente à pandemia, né? E é isso, vai dar tudo certo, quem puder ficar em casa e manter a calma, tá, gente? Assim, acho que isso é o mais importante. Vai passar, eu sei que muita gente aí, né, pode ter perdido colegas, familiares, pessoas próximas, algumas pessoas, por exemplo, a vencedora aí do nosso jogo, que é residente também, certamente está na linha de frente aí, enfrentando a barra, mas vai passar, a gente vai sair dessa, e espero que essas coisas virem lição, né? Eu ouvi de alguém que a ideia não é que a pandemia seja uma escola, assim, mas que a gente possa aprender, né, com essa
com essa situação difícil e com os momentos de crise que a gente desperte o melhor da gente aí, tá bom? Meu contato, meu e-mail é esse aí, santos.aod, bem fácil de lembrar. Vocês enviem e-mails para a gente trocar ideias sobre qualquer coisa, sobre medicina. Se vocês se interessarem pela área de telemedicina, telesaúde, também por saúde digital, qualquer coisa desse aspecto, né, interessar, pesquisa e desenvolvimento na área, pode me procurar, a gente desenvolve uma série de projetos aí, tem muita coisa para fazer, precisando de braço, e conto com o contato de vocês também para as discussões da pesquisa em geral, que agora a gente está, né, na diretoria brasileira, a gente precisa agregar muito estudantes, residentes, médicos e médicas, por aí vai, tá bom? Eu tentei fazer algo mais curto, eu nem sei quanto tempo eu gastei, deixa eu ver aqui, mas justamente para a gente poder discutir um pouco mais, eu acabei falando muito, eu sempre faço isso, mas para a gente pegar aqui um tempo, para a gente discutir, espero que vocês tenham mandado perguntas, quem não mandou, mande aí, para a gente discutir, tá bom? Valeu aí, pessoal. Muito obrigado, Alisson, pela apresentação. Vou trazer para você algumas dúvidas que nós já recebemos aqui pelo formulário. Uma delas é se é possível pensar em telemedicina, telesaúde, em um contexto de precariedade na APS. Por exemplo, na cidade onde estudas, as USFs não possuem nem telefone nas unidades. Como lidar com isso? É uma pergunta anônima, mas se quem enviou a pergunta se sentiu à vontade para abrir o microfone e explicar melhor também, fique à vontade. Essa situação é muito difícil, infelizmente a gente enfrenta muito na APS brasileira, né, situações de precariedade, de déficit de investimento. Como eu disse no final da apresentação, eu torço muito para que essas estratégias, tanto a estratégia de e-saúde, ela vá para frente para conseguir informatizar as unidades, mas a gente, como bons brasileiros que somos, a gente sempre dá um jeitinho para algumas coisas, né? Eu tenho visto muito, inclusive em relatos de experiência, em discussões, em grupos, gente que está fazendo o seguinte: algum profissional tem um celular velho, ele vai e doa para a unidade, aí o pessoal faz um rateio, compra um chip de celular e está usando isso, sabe? Está sendo essa a central de telemedicina do município. Então, é bem da unidade, né? Do município não, mas da unidade. Então, bem jeitinho brasileiro, que tem dado certo, inclusive ajudado muita gente. A situação ideal não é, assim, desperta na gente até inquietude, vontade de melhorar a situação, mas, pelo menos assim, eles não deixaram de fazer. Isso é muito bacana, eu acho que um pouco por aí. Mas a gente tem que lembrar que, enquanto estudantes, futuros profissionais de saúde, alguns já são, inclusive, a gente tem que sempre entender que o nosso papel é muito mais importante que o assistencial. A gente tem um papel social muito grande, muito maior até do que o papel assistencial. E a gente deve né, a qualquer inconformação, inquietude com a situação que a gente está, virar também instrumento de mobilização social. A gente tem que conseguir mobilizar a população que a gente está envolvida. Eu acho que o médico e a médica de família tem esse papel, ele é mais importante às vezes do que estar ali dentro do consultório, mas se indignar com a precariedade, juntar a população e batalhar por melhores condições, faz parte também do nosso escopo de trabalho. E a sua pergunta é muito boa por isso, porque mais do que só resolver o problema, né, porque ali a gente resolve o problema rapidinho, eu empresto meu celular, a gente vê isso, né, dentro de Divinópolis, né, tem professor nosso que foi lá, estava sem consultório na unidade, ele foi lá, ele mesmo foi, construiu um puxadinho lá e fez um consultório. É uma solução temporária, né, a gente tem que mobilizar e conseguir construir, acho que isso é muito importante. Outra dúvida aqui, Alisson, é se, segundo a portaria, o atendimento pode ser feito por qualquer plataforma. Pois é, aí essa questão ficou muito aberta e gera muita discussão. Na resolução do CFM, aquela que foi revogada, de 2018, ela exigia diversos critérios de segurança que essas plataformas comuns não alcançariam. Mas do jeito que a portaria está estabelecida, ela pede apenas sigilo. Considerando que essas plataformas, né, vamos falar do WhatsApp, que ela é a mais conhecida, tem criptografia de ponta a ponta,
apesar de que a gente sabe, existem muitas brechas de segurança, existem escândalos de vazamento de dado, por aí vai, mas assim, ela atende a prerrogativa no primeiro momento. Se você for esmiuçar a resolução, querer encontrar pelo em ovo, como dizem, você acaba não utilizando. Mas eu acho assim, considerando o cenário de pandemia, considerando a situação que a gente está até casando um pouco com a pergunta de precariedade, esses meios, né, comerciais mais comuns, né, gratuitos, tipo o próprio WhatsApp, ele pode, na minha visão, deve ser utilizado. E ele é utilizado, tem sido utilizado. A gente tem, quem tiver interesse, a gente até publicou um artigo na Brasileira de MFC, tá nessa última edição agora, sobre uma experiência lá de Ouro Preto, de cenário rural, é um cenário com acesso precário, o relato de experiência é bem interessante, chama Telemedicina Rural e Covid-19, o nome do artigo, tá lá no Brasil, vale a pena dar uma olhada, porque a gente usou o WhatsApp lá, conseguimos dar uma dinamizada boa no serviço, bem interessante. É aquele negócio, assim, usando as armas que tem, né? Acho que vale a pena dar uma olhada. Mais coisa aí, Vinícius? Tem uma outra também, já, nesse sentido também da plataforma, perguntando se uma chamada sem vídeo seria suficiente para o atendimento de psiquiatria, por exemplo, pensando no caso do paciente não ter recursos. Então, são situações e situações, né? Como a gente viu na portaria, é possível, mas eu acho que é individualizar. Como tudo na prática médica, na prática de saúde, a gente tem que individualizar. Respondendo para você na lata, assim, eu diria que era importante a gente pelo menos conhecer a pessoa, sabe? Se a gente já teve contato com essa pessoa, certamente o telefone pode ser um recurso. Mas é claro, é individualizar. Pode ser, às vezes, que você já conhece a pessoa e o telefone não vai casar bem, às vezes vai valer mais a pena conversar no vídeo, mas o telefone é possível de ser usado também, se a gente for pensar em legislação, e aí pensando um pouco mais na situação clínica, né, do escopo, do espectro de saúde mental, eu diria que seria interessante, sim, pelo menos já ter acompanhado esse paciente presencialmente, pelo menos algumas vezes antes de partir para uma consulta só telefone. Mas é individualizar mesmo, tá bom? Outra dúvida aqui sobre esses atendimentos mais específicos é como funciona o atendimento via telemedicina para crianças, atendimento pediátrico. Atendimento para crianças é muito difícil, assim, é fundamental ter presença de um responsável, tá? Assim, não vai ter jeito de atender crianças sem o responsável, não. E aí, essa questão da telemedicina para criança, ela vai entrar muito naquela dificuldade que até as normas antigas traziam. A partir do momento que você entende que você não está conseguindo ali obter os dados que você precisa para fechar ali um diagnóstico, ou para pelo menos estabelecer um raciocínio, o ideal é partir para consulta presencial mesmo, tá? Existem muitas situações, a gente tem visto isso até no âmbito da Covid, que mesmo com criança a gente consegue ali tirar algumas informações, média temperatura, aí a mãe vai lá, média temperatura, deixa eu dar uma olhada, às vezes, dependendo da qualidade da câmera, da iluminação, a gente às vezes até consegue fazer uma horoscopia com a mãe, uma horoscopia guardadas as devidas proporções ali, a mãe abrindo a garganta da criança, às vezes se for lesão de pele a gente consegue ver, mas se a gente chegar na conclusão que o que a gente precisa para estabelecer diagnóstico e conduta não está suficiente, é melhor partir para consulta presencial. E a gente tem esse direito, né? Estamos resguardados nisso. Mas é como qualquer outra consulta, né? Mas vai ser fundamental a presença da mãe ou do pai para nos ajudar, porque só por criança não vai funcionar. Inclusive, essa é uma dúvida interessante, porque na portaria não fala-se nada sobre o atendimento só da criança, no caso do adolescente, criança e adolescente. Acredito que caia, né, na mesma situação da consulta presencial, né, se a pessoa está em condições de conversar com você ali, de você prover o atendimento, é possível de ser realizado. Inclusive, no atendimento do adolescente, a gente tem um pouco disso, né? A gente tem
o adolescente tem resguardado seu direito de sigilo desde que ele não esteja, né? Que ele não ofereça risco à própria saúde. Então, se for a consulta extrapolando um pouco para a consulta do adolescente, se você conseguir, né, ali naquele escopo atender e resolver ali o problema, é possível de ser feito também. Outra dúvida aqui, Alisson, né? O que você acha que são as maiores deficiências da telemedicina? Quais são os pontos que ela não consegue abranger? Eu acho que a maior dificuldade ela envolve as questões relacionadas à infraestrutura, ou seja, quando a internet é ruim, os meios que se usam, né? Vai fazer uma consulta de vídeo, a câmera é ruim, aí você não consegue ver direito. Quando você não tem meios adequados, certamente eu acho que é o maior problema. E uma outra grande questão para mim é que eu acho que tudo que envolve a discussão de saúde digital é as pessoas quererem. Eu até trouxe isso eu estou até refletindo sobre isso, eu até trouxe isso no jogo, mas a ideia nunca é uma substituir a outra, sabe? Eu sei que existem essas comparações, satisfação da presencial versus telemedicina. Mas a ideia não é substituir, é justamente complementar, assim como a inteligência artificial, que é a área que eu pesquiso. A ideia não é a inteligência artificial substituir o homem, a ideia é ajudar a mulher, a ideia é ajudar. Então, eu acho que a gente não deve nunca acreditar que a telemedicina vai substituir a consulta presencial. Ela existe para quando a consulta presencial não faz sentido, ou é difícil, complicada. Mas, sem dúvida nenhuma, eu diria que os problemas de infraestrutura são os maiores problemas da telemedicina. E, em segundo lugar, aí, correndo por fora, eu diria que é essa questão das pessoas quererem substituir, né? Quererem e acreditarem que o contato humano ele pode ser substituído. Não pode. De jeito nenhum. Né? Mas tem uma terceira coisa que eu me lembrei agora falando, que é o burnout, que provavelmente quem está lidando com a telemedicina deve estar enfrentando agora, que é a mesma coisa dessas reuniões online, né? As pessoas acham que por estar em casa, né, num ambiente um pouco mais confortável, que elas podem fazer mais do que deveriam. E aí, muitas das vezes, a pessoa está atendendo na linha de frente ali 8, 12 horas por dia, chega em casa e ainda fica disponível na telemedicina. Isso gera um burnout, e isso já acontecia pré-pandemia. Tem vários estudos mostrando que a telemedicina, né, gerava mais burnout nos profissionais de saúde. E esse é um problemão que a gente tem que entender, que o momento de telemedicina é o mesmo, é igual ao momento que a gente está lá no consultório, sabe? A gente está utilizando o nosso tempo para trabalhar. Pensando nisso, a gente deve pisar no freio, quando se trata, né, de atendimentos particulares ou, né, quando se trata, a gente até vivenciou uma situação dessa com uma residente nossa, que a prefeitura estava exigindo dela um tempo de trabalho na telemedicina para além das horas que ela fazia na unidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acha, não, estou em casa deitado aqui, estou tranquilo, posso ficar fazendo teleatendimento. Não é. Os meninos estão fazendo telemonitoramento, estão vendo tanto que é cansativo ficar ligando para as pessoas, assim, às vezes é mais cansativo do que bater papo, né, telefone é difícil, aí o negócio começa a dar problema, a internet cair, é pior ainda, assim, é complicado. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um outro problema que eu lembrei agora, que é difícil, burnout. Uhum. Uma dúvida que surgiu aqui agora da Bianca é como limitar os retornos na plataforma. É difícil a gente limitar, esse que é o problema. Eu até trouxe aquela evidência lá das questões dos retornos pós-teleconsulta, né, de aumentar a demanda, justamente por isso. Porque o nosso objetivo é ampliar o acesso, mas a gente acaba gerando... E tem uma outra coisa muito interessante, que é chamada de lei de cuidados inversos, que muitas das vezes, oferecendo serviço de telemedicina, a gente acaba ampliando a acessibilidade para quem menos precisa. Por quê? Às vezes, quem tem mais recursos, né, as pessoas mais abastadas, elas têm mais acesso a celular, a internet, para poder entrar em contato com o profissional, e às vezes quem mais precisa não tem, às vezes, internet, um celular, ou qualquer coisa desse gênero. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O nosso objetivo não é diminuir
o acesso das pessoas? Talvez dinamizar esse acesso, potencializar. Existem algumas ferramentas, né, nesse artigo que a gente fez também, a gente colocou, no WhatsApp Business, você consegue estabelecer algumas coisas que são, você consegue fazer tipo um chatbot, que seria o paciente consegue ali conversar como se ele estivesse conversando com um robô. Antes de chegar a você, ele fala o motivo do contato. Então, por exemplo, eu mando uma mensagem lá para o celular da unidade de saúde. Eu mando oi. Aí ele já recebe uma mensagem automática. Para renovar a receita, aperte 1. Se você está com sintomas de Covid, digite 2. Para marcar uma consulta, digite 3. Então, assim, esse é um meio de você conseguir fazer pelo menos uma triagem inicial do motivo, né? Do que motivou a pessoa a fazer o contato. Dessa forma, talvez você consiga melhorar um pouco os fluxos, tá? Mas não é nosso objetivo barrar, né? Barrar a participação de ninguém. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, claro. E tomar cuidado com a nossa saúde, né? Acima de tudo. Né? Não ficar por conta disso, levar o celular para casa, ficar atendendo esses chamados em casa, a gente tem que tomar esses cuidados. Por exemplo, nessa iniciativa que a gente relatou, a gente utilizava, os telefones eram utilizados durante o horário de trabalho comum mesmo. E a gente pode pensar posteriormente em contratar profissionais, às vezes, para isso. E incentivar que a gestão municipal, estadual, ela passe a contratar as pessoas para fazerem telemedicina. Antigamente, as pessoas faziam esses horários e não recebiam por isso. E se a gente for parar para pensar, é trabalho como qualquer outro, mesmo que seja na esfera do SUS, né? O médico do SUS recebe para fazer, muitas das vezes, 40 horas, 20 horas, por aí vai. Se ele está fazendo mais do que isso, como bom trabalhador, ele tem direito de receber mais também. Beleza? Outra dúvida aqui, Alisson, essa mais uma para a gente fechar, falando que eu vi um artigo de relato de caso de autorretirada de dreno, orientada pelo médico. Você acha muito extrema essa conduta com o uso da telemedicina? Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O ideal nessa situação é que a gente tenha, né, nessas situações de procedimento, o ideal é que tenha pelo menos um profissional na outra ponta. Por exemplo, um técnico, né? E aí você consegue, por exemplo, muitas das vezes, otimizar o recurso, né? Que aí você não precisa necessariamente do médico especialista ou do médico que faz o procedimento, né? Ou qualquer médico, né? Tenha a destreza para fazer isso. A gente vai ver na prática, estava discutindo com um colega outro dia, que ele ia lá trocar dreno do paciente, quando ele foi ver, ele passou um tempo sem ir, quando ele voltou lá, eu falei, não, eu mesmo já estou fazendo, eu olhei você fazendo, aprendi. Então, isso acontece, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. O ideal é tentar, nesse caso, que tenha profissionais nas duas pontas, que é um procedimento que envolve riscos, assim, mas, né, em situações extremas pode acontecer. Extremas, que eu digo extremas mesmo, né? Mas o ideal é que a gente consiga, pelo menos, deslocar um profissional de saúde, não necessariamente médico, e aí isso vai gerar polêmica também, porque o Conselho Federal vai considerar que isso é ato médico, é o médico que tem que fazer, mas eu acho que, no mínimo, respondendo você na lata, no mínimo, um profissional de saúde. Tá, Joia? E aí já ajuda também. Agora, pra gente... Pode falar, Vinícius, ou não? Não, me desculpe. A nossa última dúvida é se a telemedicina ela foi regulamentada só em 2018, o SAMU não se enquadra nessa definição de telemedicina. Como que é? Na verdade, o SAMU, aí não é que ela foi regulamentada em 2018, né? Como eu tinha colocado, desde 2002 a gente tinha nos códigos de ética e um parecer do CFM favorável ao uso da telemedicina. Né? A teleconsulta, que aí é um médico na ponta e o paciente na outra, que não era regulamentado. Essa questão do SAMU, que acontece, na verdade, é o que eles chamam de teletriagem, de certa forma, que aí ela é permitida nos moldes da lei, que é justamente para você definir se você vai ou não deslocar, né, uma unidade ali de socorro, de suporte para a situação. Mas o objetivo ali, né, não é fazer uma consulta médica. Né? E aí, quando a gente define consulta médica, é aquela consulta que vai gerar um diagnóstico e uma conduta, tá? A ideia é justamente entender, a partir daquilo ali,
se eu vou tomar a decisão de levar um profissional para lá ou não. Mas, como eu disse, em muitos lugares, em muitos serviços privados, principalmente, mas públicos também, a gente tinha telemedicina enquanto teleconsulta sendo feita, tá? Não quer dizer que não era regulamentado, que não existia, não. Existia, assim, quem tem, dependendo de quem é de São Paulo, o Einstein, por exemplo, fazia, sempre fez, né? Sempre não, mas um bom tempo para cá fazia, né? E por aí vai. Mas essa questão que o SAMU faz é teleregulamentação, aí vocês vão ver com vários nomes. Aí tem teleregulamentação, teleregulação, teletriagem, são vários outros termos aí, tele com tudo, sabe? Mas é isso. A Bianca até colocou ali, né, que ela percebe, né, na prática dela, essa questão do monitoramento, né, isso é a lei dos cuidados inversos, viu, Bianca? Assim, o pessoal utilizando o acesso para superutilizar e, às vezes, é mais quem não precisa mesmo utilizando. Isso é problemático, do ponto de vista de prevenção quaternária mesmo, a gente entender que superutilizar serviço de saúde faz mal à saúde também, né, o uso desnecessário, que acaba gerando exame desnecessário, procedimento desnecessário, conduta desnecessária, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse é um outro problemão da telemedicina que a gente tem que ficar atento, tá? No mundo afora, a gente tem experiências muito mais ousadas, né? Até antes da Covid. A gente tem sistemas de robô, então os pacientes entravam no chat, tipo WhatsApp, do outro lado era um robô. Aí eles tiravam dúvidas sobre saúde ali, eu tô com febre, dor no corpo, não sei o quê. Aí eles geravam um provável diagnóstico e uma conduta, tá? Isso aí é possível no futuro, né? E em até alguns lugares é feito, fora do Brasil. A gente tem que tomar cuidado que isso pode, muitas das vezes, e na maioria gera superutilização. Acho que é isso, né, Vinição? Acabou aí? Acho que é isso. Eu não sei se eu consegui resolver tudo aí, Vinícius. Eu deixo lá meu e-mail, né, santos.aod@gmail.com. Quem quiser tirar alguma dúvida lá, a gente vai conversando, sabe? O tema não se encerra aqui de jeito nenhum, tem muita coisa para falar sobre o assunto. Não existe certeza, isso é muito interessante também, porque muitas das coisas aqui que eu falei são consensos, não são certezas, e isso é o mais legal de tudo, porque a gente vai criando conhecimento aí aos poucos. Valeu demais. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, todos os participantes, e em especial a você, Alisson, que se mostrou disponível, disposto, muito empenhado também em realizar essa oficina. Novamente, gostaria de te agradecer. E no mais é isso. Muito obrigado a todos vocês pela presença e pela companhia. Entre em contato lá com a Bianca lá. Foi a Bianca, né, que venceu, para a gente mandar. Pode deixar. Valeu, vou falar com ela aqui. Eu dei uma embolada, a primeira vez que eu uso esse negócio, eu achei bom demais, assim, acho bom porque fica um pouco mais interativo. Se eu ficar eu já falo demais, né? Eu acabei falando muito, mas pelo menos vocês conseguiram gastar pelo menos o dedo, né? Mas depois. Tem gente falando que virou seu fã aí, Alisson, no chat. Eu espero de coração que a gente. Quê? Ah, que bom, velho. Eu espero de coração que depois a gente se encontre, inclusive nos congressos aí, a gente vai organizar muitos, o Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade ano que vem, certamente a gente vai estar junto lá, beleza? Com certeza. Valeu, muito obrigado, Alisson. Foi ótimo. Valeu, gente. Até mais, galera. Valeu. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Valeu, Ademir. Você não ganhou, né? Era o seu Samuel Rosa lá? É o Samuel. Ah, tá. Você não era o Samuel Rosa, né? Que tinha um Samuel Rosa competindo lá, não era você, não, né? Samuel Rosa que te mutou, inclusive. Ah, eu agradece ele. Samuel Rosa que mutou? Não, conheço não. Valeu aí, gente. Até mais. Tchau. Até mais. Valeu. Abraço. Boa noite. Boa noite.